A degeneração de Israel, a iniquidade de Israel, os sofrimentos de Israel. Isaías, capítulo 1, do verso 2 ao 9. Tristemente ele lamenta os juízos de Deus, que eles trouxeram sobre si mesmo, por seus pecados e sua incorrigibilidade sobre tais juízos. O seu reino estava quase destruído. Verso 7. Tão miseráveis eram eles, que tanto a sua cidade como as suas terras estavam assoladas, e eles eram tão tolos que precisavam que isso lhes fosse dito e mostrado. Olhai e vede, a vossa terra está assolada, a terra não está cultivada, por falta de habitante, as aldeias desertas. Juízes 5 e verso 7. E assim, os campos e as vides se tornaram como deserto, cheios de cardos. Provérbios 24 e verso 31. E as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, pelos inimigos que vos invadem. O fogo e a espada normalmente andam juntos. Quanto aos frutos da vossa terra, que deveriam ser alimentos para as vossas famílias, estranhos os devoram. E para a vossa maior vergonha, diante de vossos olhos, e não podeis evitar isso. Passareis fome, enquanto os vossos inimigos se fartam com aquilo que deveria ser o vosso sustento. A destruição da sua terra é como a destruição causada por estranhos. Ela é usada pelos invasores como se poderia esperar que fosse usada por estranhos. A própria Jerusalém, que era filha de Sião, o templo construído em Sião, era uma mãe que amamenta para Jerusalém, ou a própria Sião, o Monte Santo, que tinha sido querido para Deus como uma filha, agora estava perdida, abandonada e exposta como uma cabana em uma vinha. Quando a vinha se acaba, ninguém habita, nem cuida desta cabana, e assim é considerada tão inferior e desprezível como uma choupana em um pinhal. E todos têm medo de se aproximar dela, e são cuidadosos em remover os seus efeitos, como se fosse uma cidade sitiada. Versículo 8. E alguns pensam que essa é uma situação calamitosa do reino, representada por um corpo enfermo. Versículo 6. É provável que esse sermão tenha sido proferido no reino de Acaz, quando Judá foi invadida pelos reis da Síria e Israel, os edomitas e os filisteus, que mataram a muitos e levaram muitos em cativeiro. 2 Crônicas 28, versículos 5, 17 e 18. Observe que a impiedade e a imoralidade nacionais trazem a desolação nacional. Canaã, a glória de todas as terras, o Monte Sião, a alegria de toda a terra. Ambos se tornaram uma vergonha e uma ruína, e o pecado, este grande criador de males, fez com que ficassem assim. Mas eles não foram todos transformados, e por isso Deus ameaça adotar outro método com eles, porque sereis ainda castigados com qualquer expectativa de que vos fosse feito algum bem por isso. Se mais vos rebelareis, vocês se revoltarão cada vez mais, como já o fizeram, como Acaz particularmente fez, ele que, na sua aflição, ainda mais transgrediu contra o Senhor. 2 Crônicas 22, 28. Assim o médico, quando vê que a situação de seu paciente é desesperadora, já não perturba mais com remédio, e o pai decide não mais punir seu filho, quando vendo endurecido e insensível, decide deserdá-lo. Observe, existe aqueles que pioram com os métodos que Deus emprega para torná-los melhores. Quanto mais são atingidos, mais se revoltam. Suas corrupções, em vez de causarem vergonha e humilhação, são irritantes e exasperadoras pelas suas aflições, e os seus corações são ainda mais endurecidos. Deus, às vezes, sob a forma de um julgamento justo, deixa de punir aqueles que foram, por muito tempo, incorrigíveis, e a quem, portanto,
ele pretende destruir, a prata rejeitada será lançada não ao fogo, mas ao monturo. Jeremias 6, versículo 29 e 30. Veja Ezequiel 24 e 13. Oséias 4 e 14. Quem está sujo, suje-se ainda. Ele se consola com a consideração de alguns remanescentes, que seriam os monumentos de graça e misericórdia divina, apesar dessa corrupção e desolação geral. Versículo 9. Observe aqui o quanto eles estavam próximos de ser completamente extirpados. Eles eram quase como Sodoma e Gomorra, com relação tanto ao pecado como à destruição. Tinham se tornado tão maus que não podiam ser encontrados 10 homens justos entre eles, e quase tão infelizes como se ninguém tivesse sido deixado vivo, mas como se o seu país se tivesse convertido em um lago de enxofre. A justiça divina disse que sejam como Admá, que fiquem como Zeboim, mas a misericórdia disse: como te faria como Admá? Oséias 11, verso 8 e 9. O que foi que os salvou disso? O Senhor dos Exércitos lhes deixou algum remanescente vivo, que foram conservados puros e isentos da apostasia comum e mantidos a salvo da calamidade comum. Isso é citado pelo apóstolo, Romanos 9 e 27, e aplicado àqueles poucos da nação judaica que nessa época abraçavam o cristianismo, quando a maioria do povo rejeitava, e em quem as promessas feitas aos pais se cumpriram. Observe, na pior das ocasiões, existe um remanescente preservado da iniquidade e reservado para a misericórdia, como Noé e sua família no dilúvio, Ló e sua família na destruição de Sodoma. A graça divina triunfa ao distingui-los por um ato de soberania. Este remanescente é frequentemente muito pequeno em comparação com o vasto número de pecadores revoltados e destruídos. A multidão não é uma característica da verdadeira igreja. O grupo de Cristo é um pequeno rebanho. É trabalho de Deus santificar e salvar alguns, quando outros são deixados para perecer na sua impureza. É obra do seu poder, como Senhor dos Exércitos. Se ele não nos tivesse deixado este remanescente, não teria sobrado ninguém. Os corruptores, verso 4, fizeram tudo o que podia para corromper a todos, e os devoradores, versículo 7, para destruir a todos, e teriam vencido se o próprio Deus não tivesse intercedido para assegurar um remanescente para si mesmo, um remanescente que está destinado a dar-lhe glória. É bom que um povo que foi salvo da completa destruição olhe para trás e veja o quanto esteve perto dela, à beira dela, que veja o quanto devem a alguns poucos homens que ficaram na brecha, e que isso é devido a um bom Deus que lhes deixou esses bons homens. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.